Olá, igreja. Olá a todos. Nós estivemos afastados aí por um período por causa de uma cirurgia nos olhos, mas agora estamos de volta. E nós vamos falar sobre bênçãos. Você quer ser abençoado? Nós temos hoje a ajuda de Luciano Subirá. Você sabia que você não precisa ir atrás das bênçãos, procurar as bênçãos de Deus? Sim, as bênçãos de Deus é que vêm atrás de você e te acham. Se a gente for para o texto de Deuteronômio 28, de 1 a 14, nós vamos ver. Diz lá: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então nós vemos aqui que são muitas as bênçãos que o Senhor nos promete. E a essência dessas bênçãos que apresentamos é a obediência. A essência é a obediência. Se você obedecer, as bênçãos virão até você. Em seguida, esse trecho, em Deuteronômio 28, de 15 a 68, a palavra nos fala longamente sobre os castigos da desobediência. Na verdade, nós temos que fazer a nossa parte. Paulo, em Romanos 1, 5 e 16, 26, no início e no final de Romanos, ele diz que a obediência é o resultado da fé. Escrito lá, para a obediência por fé. Jesus nos deu mandamentos que devemos obedecer. Tiago nos fala de uma fé que tem obras, não por nosso esforço próprio, por nosso merecimento, mas sim uma fé que transborda em ações ou atos de obediência, ações estas que o Senhor já reservou para cada um de nós. Quando obedeço a Deus, sabendo que as bênçãos virão, estou andando por fé naquilo que Deus falou pela palavra. A graça que recebemos sem merecer não é ficar sentado à espera de que Deus faça tudo por nós, não é isso. Jesus nos capacita para viver na graça e pela graça. Ele nos diz que sem Ele nada podemos fazer, inclusive obedecê-lo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos diferenciar graça de misericórdia. Graça é receber do Senhor o que não merecíamos. Nós não merecíamos, o Senhor nos deu. Isso é graça. Graça imerecida e abundante. Já misericórdia é quando o Senhor não nos dá o que deveríamos receber.
Ele teve misericórdia de cada um de nós ao nos salvar enquanto ainda éramos inimigos. Quando decidimos andar em obediência ao Senhor, a própria obediência produz bênção. Há muitos que querem ser abençoados através de oração, de campanhas de oração, de evitar certos alimentos em determinada época do ano, de querer agradar ao Senhor com penitências. Mas isso ainda é uma ação isolada nossa. Não há a participação de Deus nisso. Estão desobedecendo às ordenanças de Deus. Querem ser abençoados em suas finanças, mas não são honestos nos seus negócios. Não dão a César o que é de César, muito menos a Deus o que é de Deus. Acreditam que porque oraram, porque pediram e se penitenciaram, serão abençoados independentemente da obediência ao Senhor. Deus nos capacita a obedecermos para sermos abençoados. Precisamos da graça de Deus e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Princípios foram dados para serem respeitados. Escolha obedecer aos mandamentos do Senhor, então as bênçãos virão como uma consequência natural. Segundo o próprio livro de Deuteronômio, capítulo 28, de 15 a 68, os que desobedecem ao Senhor serão amaldiçoados. Esse conceito de bênção pela obediência e maldição pela desobediência não está apenas no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Hebreus 6, versículos 7 e 8, nos diz: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ou seja, a terra que frutifica recebe bênçãos da parte do Senhor, mas aquela terra que produz espinhos e abrolhos, que não frutifica, está perto da maldição. Entenda aqui terra pelo nosso coração, como o nosso coração. Gálatas 3,13 nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Sim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas isso não quer dizer que não haverá mais consequências se pecarmos. Essas maldições eram as consequências do pecado, da incapacidade do homem em obedecer a Deus por si próprio. No Novo Testamento, somos empoderados pela graça de Deus e pelo Espírito Santo para andarmos em obediência, para podermos obedecer ao Senhor. Na Nova Aliança, foi-nos profetizado que Deus escreveria nos nossos corações as suas leis, os seus preceitos e os seus mandamentos. Na Nova Aliança, Ele nos daria um coração novo, um espírito novo, escrevendo neles as suas leis. Isso nos permite praticar a palavra de Deus e demonstrar um profundo comprometimento com a palavra e com o Senhor. O Espírito Santo nos foi dado para que possamos viver a bênção de Deus, viver em obediência. Em Gálatas 3 ainda, vemos que Ele nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. No Novo Testamento, vemos Jesus curando pessoas, mas sempre Ele afirma ao final, como em João 5, vai, mas não peques mais. Jeremias 7, 22 a 23 nos diz: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então Deus estava aqui dizendo que não pediu sacrifícios, não pediu holocaustos, nem adoração. Ele só pediu obediência a seu povo. Esse texto é usado e aplicado no Novo Testamento como algo que Deus havia prometido na Nova Aliança. É o desejo de Deus que, mesmo antes de culto ou adoração, precisamos obedecê-lo.
Esse princípio continua sendo verdade no Novo Testamento. Jesus disse em Mateus 15:8, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, me dão adoração, mas não me dão obediência. Obediência é o grande chamado, é o grande desafio. Obediência é o que Deus mais espera de nós. Se você insistir em pecar, em viver no pecado, de uma maneira deliberada, espontânea, as consequências do pecado virão sobre você e você poderá ficar num estado pior do que estava antes de pecar. Bênção e maldição têm a ver com a nossa postura diante de Deus, com o nosso comportamento, com a nossa escolha de andar em respeito e obediência ou não ao Senhor e à sua palavra. É extremamente importante entender isso. Entender isso nos leva a ter um relacionamento com Deus em obediência, um relacionamento íntimo com Deus. Não devemos agir somente em troca da bênção, como se fosse uma barganha, mas a nossa postura nos leva a saber se estamos na presença dele como deveríamos estar. Muito mais que pensar em adoração, precisamos entender o valor da obediência. Obediência, além de satisfazer o anseio, o desejo do coração de Deus, nos leva por um caminho certo para vivermos as bênçãos de Deus como consequência dessa escolha, da escolha de obedecermos e vivermos na presença do Senhor. A verdade é que você não precisa correr atrás das bênçãos ou se debater em obtê-las. Elas virão atrás de você de maneira espontânea, desde que você obedeça ao Senhor e à palavra. Para isso acontecer, é necessário que você ande na palavra de Deus e a pratique. Isso não tem a ver com mérito, é uma expressão de fé. Fé esta que nos leva a obedecer completamente aos mandamentos de Deus. Com essa atitude de praticarmos a palavra, de vivermos por fé, de obedecermos ao Senhor, inevitavelmente as bênçãos virão atrás de nós. Tenha certeza. Espero que tenham gostado, que nós possamos ser os tais que vivamos a palavra do Senhor, que obedeçamos ao Senhor em todos os mandamentos, que possamos ser aqueles que vivem por fé, aqueles que andam na palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus e do Senhor. Que você tenha um fim de semana abençoado com todos os seus. Amém.